A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que vão interessar, aprender como ministrar o Toca e Revela usando a Operação Pente Fino. O que é Operação Pente Fino? É um levantamento completo do que está acontecendo fisicamente, espiritualmente, na vida de um homem, na vida de uma mulher. E você sabe muito bem que os maiores problemas, geralmente os problemas em geral na vida de um ser humano, está aí, na vida dela, no físico, né? Está aí no sistema espiritual e está também naquela pessoa se interessar a obedecer a palavra de Deus. E os principal problema de uma pessoa, os principal problema delas poderá ter vindo do lado do pai e da mãe, começando a quarta geração até chegar na gente. Isso está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que as maldições vêm da quarta geração até chegar em nós. Se for filho de casal, agora se for filho bastardo, é até a 10ª. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, ó? Eu vou explicar etapa por etapa como que você vai ajudar essa pessoa. Que tem, na minha opinião, tem 3 maldições principais. A mandada, que é a obra de bruxaria, a falada, que é liberada pela boca das pessoas, e a sentimental. São 3 maldições: hereditária, mandada, falada e tem outras coisas a mais. Então o ser humano é cheio de problema. As famílias brasileiras são misturadas às religiões que vêm da África, de outros países, e tem muito problema espiritual. Vou dizer para vocês, 70% de doenças na vida das pessoas são de origem espiritual. Só sobra 30. Vou falar a real para vocês, tá, gente? O que eu vou ensinar para vocês aqui é como resolver de vez problema de uma pessoa. Então, a primeira etapa que eu vou ensinar para você é você conversar com a pessoa, ok? Você vai falar para ela assim, ó, e essa conversa eu vou falar devagar para você entender. A primeira coisa é ela querer. Não adianta você querer fazer libertação na marra. Não vai funcionar. Deus não trabalha dessa forma. E então a primeira coisa é você ditar uma oração para ela responder com você. E quer deixar bem claro que você não tem autoridade para anular pacto, quebrar maldição de ninguém. O seu cargo é ditar. Você vai ser o professor daquela pessoa. É ditar a oração para a pessoa repetir com você. Desde que ela queira fazer isso. Não tente fazer na marca com seu parente, que isso não vai funcionar. Entendeu? Então, a primeira etapa é essa, é uma procuração. Você vai ditar a procuração para a pessoa falar que está autorizando o Espírito Santo a revelar toda a maldição que tiver na vida dela, os problemas dela, entendeu? Mas eu vou fazer bonitinho aqui para você, você vai entender. Você vai falar para ela assim, ó, repete comigo essa oração. Você vai falando devagar para ela acompanhar você, tá ok? Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de tocar na minha vida, fazer um levantamento em todas as áreas, começando desde a minha concepção até hoje, e revelar as maldições mandada,
falada hereditária, revelar doenças física, espiritual. Terminou a procuração? Aí não terminou de tudo porque eu não fiz completo. Você completa falando assim, ó, repete comigo. Eu estou autorizando o Senhor, querido Espírito Santo, a levantar tudo. Pode fazer comigo o que o Senhor quiser. O certo melhor é isso daí, tá? Entendeu, né? Bom, agora vamos partir para você descobrir mais ou menos o que ela já tem. Qual os problemas dela? Vamos lá, você vai perguntar para ela assim, ó. Vamos dizer, Maria, né? Maria é um nome mais simples. Você vai falar assim, ó, Maria, você tem dor de cabeça constante? Aí, se ela disser que tem, você vai falar assim, você tem também, junto com a dor de cabeça, você tem dor no estômago? Se ela falar que tem essas duas dores junto, é sinal que ela comeu comida consagrada a santo ou a demônio. Entendeu? O que você tem que fazer? Na ministração depois, eu vou te ensinar o que você vai fazer para resolver esse problema aí. Aí você continua perguntando: você tem dor na nuca? Se ela falar tem, entendeu? Só que você não pode misturar dor na nuca espiritual ou físico. A nuca pode ser pressão alta também. Se não é pressão alta, é um demônio chamado Lilith. Lilith. Ela comanda uma serpente na coluna da pessoa, chamado de Kundalini. Aí você pergunta se você tem dor na nuca e tem dor na coluna também. Se ela falar sim, tem dor na coluna. Se é mulher ou homem, tanto faz. Se é mulher, vamos tratar das mulheres primeiro. Você pode falar para ela assim, ó, você já pode jogar logo. Então, você tem também dor no pé da barriga? Se barriga tiver pé. Ou você fala para ela, você tem dor no útero? Você tem cisto, mioma, essas coisas aí? Você vai falar, tem. Então, você pode ter certeza que é de origem espiritual. A dor na nuca, a dor nas costas e o problema no útero da mulher. E você pode ter certeza que tem nas costas dela também, que eu falei da leite no pescoço. Aí já na coluna é um espírito de serpente. É a Kundalini. Essa Kundalini, ela entra nas costas da mulher e ela fica sendo comandada pela Lilith. A Lilith manda nela. Então você tem que expulsar os dois depois, que eu vou ensinar. E ela, cobra, você sabe muito bem que as cobras no mato, elas botam um ovinho miudinho, você pode puxar na internet, você vai ver que cobra reproduz botando ovinho. E quando ela é de origem espiritual, ela também vai colocar ovo lá no útero da mulher. Para quê? Para multiplicar as cobras. Que aí essas cobras vai para outras partes do corpo dela, tais como rins e em outro lugar. E vai na barriga, por exemplo, ela pode aumentando, né, as cobrinhas e fica morando na barriga dela, tipo verme, só que não é um verme desses que você já viu, ela fica grande. Por isso que de vez em quando eu vejo médico falar que arrancou uma cobra, tipo uma cobra da barriga da pessoa. São Kundalini. Bom, continuando. Você vai fazer outra pergunta. Isso daí já resolveu para você, mas como ministrar, eu vou ensinar depois. Não vou ensinar agora não. Continuando aqui, ó.
pergunta para ela assim: Maria, você tem dor nos joelhos, nos dois? Se ela falar que tem, isso é Cosme e Damião. São doces, balinhas que ela comeu quando era criança, naquelas festas juninas da Igreja Católica, ok? Não vou falar como é que expulsa agora, depois. Aí você pode falar também, escuta aqui, Maria, você tem dor não, peso nas pernas, do joelho para baixo? Tá parecendo que você está carregando aí uns 10 quilos de cada lado. Se ela falar assim, tem. Isso já me sinaliza pela minha experiência, de uns 25, passado para 26 anos já, que ela está com um problema espiritual nas pernas. Isso é chamado de preto velho. E se ela tem um preto velho no corpo dela, é sinal que ela também, você pode perguntar se ela tem falta de ar, se ela tem asma, se ela tem sinusite, se ela tem muita tosse nos pulmões, problema pulmonar, isso nos sinaliza que ela tem problema nessa parte de terreiro de macumba, centro espírita. Pode ser que foi ela que frequentou, ou pode ser que seja a mãe dela, o pai, os pais, avós, bisavós, tataravós, e veio pulando de geração a geração, ok? Entendeu, né? Então, essa parte que eu estou ensinando aqui de peso nas pernas, já veio outras coisas que você já pode perguntar para ela, e você vai ter um entendimento que é isso daí. E você que é aluno tem que decorar isso que eu estou fazendo, tá? Tem que entender. A outra pergunta, você pergunta assim, ó: Maria, você tem os pés e as mãos geladas? Se ela falar assim, tem. Aí o que é isso? Quando uma pessoa está no hospital, morre ou não morre, a primeira coisa que gela é os pés e as mãos. Então isso nos sinaliza que tem um demônio hereditário, porque a mãe dela também tem, e ela tem agora, né? Ou o pai. Pé e mão gelado significa espírito da morte. Certinho? Entendeu não? E na hora da administração, você vai pôr ele para correr. Na hora que quebrar as maldições, tudo, ele vai sair. Hereditária. Aí você pode perguntar assim, ó: você tem pontada, agulhada no seu corpo? Aí, se ela falar, se a Maria falar, tem. E o que é isso então? É obra de voodoo. O macumbeiro pegou, fez um boneco de cera, bonitinho lá, e falou assim: essa daqui é a Maria. Pegou a agulha e começou a furar. Que ele fura o boneco, está representando a Maria. A Maria sente no corpo dela a agulhada. Ok? Isso então você tem que pôr ela para anular, juntamente com você, anular essa macumba de obra de voodoo. E outra coisa que eu digo para você: toda obra de macumbaria que você for orar e o Espírito Santo revelar que tem obra de bruxaria, macumbaria, é melhor você fazer o seguinte: meu Deus manda anjos de guerra da equipe de Miguel. Eu quero que a equipe de Miguel amarra o comandante, que é o que lidera na cabeça da pessoa, amarra o comandante, amarra todos os que estão com ele, que são os que vêm ajudar ele, né? Você não pode esquecer disso. Que você tem que mandar amarrar o comandante. Porque se manifestar um demônio, você simplesmente mandar o primeiro que manifestar embora, a hora que a pessoa sai da igreja, por lá de fora, o líder, o cabeça que está na cabeça da mulher ou do homem,
ele vai chamar o que manifestou de volta. Você mandou ele sair, ele chama de volta. Por quê? A pessoa que entende de libertação não vai expulsar o primeiro que aparece. Geralmente, não é só um. Geralmente, às vezes é um, é 3, é 10, é 50, é uma legião. Uma legião é 6.000 demônios. Então, o que você tem que fazer? Quando você for anular a macumba, você manda amarrar tudo no líder, no cabeça. Se você não pôr o cabeça para fora da vida da pessoa, ele vai chamar tudo de volta. Não vai funcionar. Eu vejo de vez em quando pessoas aí, ó, que demônio manifesta na igreja, ele sai, vai embora. O primeiro, você está livre. Livre uma ova, tá nada. Você não tirou o líder, os outros demônios estão lá dentro da pessoa. Não adianta, não funciona dessa forma. Bom, vou continuar as perguntas, tá? Eu falei pontada, agulhada no corpo. Aí vem, você pergunta, você tem vontade de morrer, suicidar? Se falar que tem, isso é um espírito de suicídio. Agora, se você perguntar assim, ó, você tem angústia, tristeza, começo de depressão ou depressão, se ela falar que tem, cada um desses demônios está dentro dela, na cabeça dela, no sistema espiritual que ela testa. E depois você parte para fazer a libertação, né? Você pode perguntar também se ela tem insônia. Você também pode resolver isso, mandando sair a insônia dela, os demônios que estão por detrás disso. Você pode fazer uma outra pergunta. Você tem, Maria, dores no corpo inteiro? A dor no corpo inteiro chama-se fibromialgia. Ó, quero dizer para vocês claramente que nessas perguntas você já vai descobrir se ela tem ou não tem mágoa. Se ela tem dor no corpo inteiro, você já pode falar logo, escuta aqui, Maria, você tem que perdoar alguém, a si mesmo. Quanto você tem que perdoar? Homens, mulheres? Você tem que fazer isso, perguntar. Se ela falar, não, eu já perdoei, você não confia, tá? Então aqui, quem tem dores e dores para tudo quanto é lado no corpo, é sinal que tem que perdoar. Continuando aqui. Sonha. Ela sonha com cobra. Sonhou com cobra, é sinal que ela está fazendo o quê? Um pecado de sexo ilícito. Se você não sabe o que é sexo ilícito, eu vou deixar bem claro. É homem e mulher fazendo sexo oral e anal. Isso é sexo ilícito. E está na Bíblia, proíbe. 1 Coríntios 6, acho que versículo 14 e 15. Você pode conferir. Então você tem que pôr ela para pedir perdão a Deus por todos os pecados que ela praticou usando essa aí, sexo ilícito com qualquer homem. Ok? Continuando. Pergunta para ela, para você saber se ela tem maldição hereditária. Você faz aquela pergunta assim: a sua família, ela casa e separa? Se ela dizer, eu tenho 5 irmãos, só resta 2 que não largou. Os meus pais largou, o avô, é sinal que tem maldição hereditária na área sentimental. Você pergunta, os seus pais, a maioria morre de quê? Qual é a doença? É uma doença só, repetida. Por exemplo, só câncer. Por exemplo, só diabetes. Só acidente. Se falar sim, só morre de um tipo de doença. Então, tem pacto, tem maldição na área financeira. Entendeu? Não é possível que você não entendeu o que eu estou falando. Na área financeira também, se quiser perguntar, pode. Seu estudo é quebrado, ninguém tem dinheiro? Não, eu tenho 2 irmãos meus que têm dinheiro, só uns 4 aí que não tem. É sinal que tem maldição na área financeira da pessoa, tá ok? Se ela disser para você que tem artrite,
aqui dor no ombro, não pode pentear o cabelo, artrose, esses trem, tudo está ligado na mágoa. A maioria das doenças estão ligadas por causa da mágoa. A mágoa, ela atrai tudo quanto é tipo de doença, ok? Bom, vamos agora, já fez as perguntas e você fala para Maria. Maria, vamos fazer agora vamos liberar perdão, Maria. E a Maria começa a falar que tem algumas pessoas, mas você vai fazer o seguinte, nós vamos dar, tem muitas mulheres ou homens que eles não querem liberar perdão. Fala que libera, só da boca para fora. Então você vai falar assim, bom, ela já deu a procuração lá no começo, então ela vai fazer outra procuração. Você vai fazer com ela. Repete comigo, Maria. Espírito Santo, eu autorizo o Senhor revelar todas as pessoas que eu tenho que perdoar. Está liberado. Não se esqueça, presta atenção, não se esqueça que ela mesma tem que perdoar ela mesma. A maioria das pessoas que eu atendo tem que perdoar a si próprio. Aí você vai falar, cola a mão, ou você vai fazer colando a mão ou colando os pés. Qual que você vai usar mais, você usa. Você vai falar assim, ó, aí você vai ministrar na Maria. Fica em pé, Maria, pensa na Bíblia. A Maria vai ficar em pé. Aí você vai falar, Espírito Santo, se ela tem que perdoar, homens ou mulheres, se tem, cola os pés dela no chão. Aí, se tem, o Espírito Santo vai colar, ela não vai conseguir andar. Se não der certo, você faz com a mão. Espírito Santo, cola a mão dela, se ela tem que perdoar. Se ficar colado, porque tem, né? Aí, se ficou colado, você também não fala para o Espírito Santo liberar, não. Você só vai falar assim, ó, na hora que acabar as mágoas, aí o senhor solta. Na hora que acabar, bem entendido. Aí a pessoa vai ficar ali com a mãozinha amarrada. Se é os pés, você vai falar, olha, os seus pés só vai descolar no momento que você perdoar todas as pessoas. Você tem que dar o golpe em cima desse povo que não gosta de perdoar. Entendeu? Dá o golpe neles. Fala assim, olha, enquanto você não perdoar, sua mão não vai soltar. Isso já aconteceu comigo na igreja. Uma pastora estava com a mão amarrada lá e não queria perdoar. E eu falei, pois é, então o Espírito Santo não vai largar, não vai soltar a sua mão. Você vai para sua casa com a mão colada, porque eu não vou ficar com dó de você. Passou, essa mulher ficou uns 10 minutos, ou 15, uns 15 minutos, insistindo. Aí, por fim, eu vi quando ela foi para o lado de uma cadeira, lá na igreja, ajoelhou e na hora que ela levantou, a mãozinha dela estava aberta, perdoou tudo. Então você tem que arrochar, você tem que forçar a barra com esse negócio de perdão, tá bom? Bom, os sintomas mais que eu pergunto são esses. Mas agora nós vamos falar sobre o começo da Operação Pente Fino, tá ok? O começo. Então você vai pegar na mão dela. Também você pode fazer o toca e revela pegando na mão, caindo para trás. Tem umas pessoas que caem, outra hora fica a mão amarrada, então você escolhe. Tem 3, né? Pé colado, trançado os dedos e também caindo para trás. Aí você vai pegar na mão dela e vai pedir revelação. Espírito Santo, revela com sinais. Outra coisa, você pode falar, Espírito Santo, tem isso, falando. Ou você pode só pensar, tem isso, toca e revela. São 2 coisas para revelar, tá ok? Falando ou pensando. Eu acho que você entendeu, né? Então, vamos começar a Operação Pente Fino? Nós já começamos, né? Agora vamos dar início na próxima, na outra etapa, que é na hora que a pessoa foi concebida, na barriga da mãe, no útero da mãe. Você vai pegar na mãozinha dela e vai falar, Espírito Santo, toca e revela. No dia que ela foi concebida, os pais dela praticavam sexo
Aliás, não vou falar isso daí. Você fala diferente. Você vai falar assim, ó. Tem maldição na concepção, entrou maldição na concepção dela na área sentimental. Assim é melhor. Anula o que eu falei para trás. Aí, se ela cair, se você estiver fazendo caindo para trás, ela vai cair se tem, né? Se você estiver fazendo colando a mão vai colar. Se você estiver fazendo com o pé colado, o pé vai ficar colado. Se tem, você já resolve. Você vai falar assim, ó. Repete comigo, Maria, essa oração. Meu Deus. Ela vai falar, meu Deus. Entendeu? Eu te apresento os meus pais. Peço perdão por eles ter praticado sexo ilícito. A Maria tem que falar, ok? Ela que tem que pedir perdão, não é você não. Aí terminou, aí também fala assim, ó. Terminou, você vai falar assim, pôr a Maria para falar. Eu anulo a transferência dessa maldição na minha vida sentimental. Então, se a Maria revelou que a Maria, quando foi concebida, ela herdou isso dos pais, maldição na área sentimental, é sinal, porque os pais praticavam sexo ilícito, é sinal